Olá, muito bom dia, 11 horas 46 minutos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para você que está com a gente. Aliás, semana que começa com novidade nos postos de saúde. Começou, hein? Começou a campanha de vacinação contra a gripe. Estão sendo vacinados crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, indígenas e profissionais da saúde. Vamos mostrar também como está a campanha de vacinação da Covid-19. O Jornal do Almoço também vai trazer detalhes de um crime chocante. Um homem é suspeito de matar a enteada, de 18 anos. E o motivo seria a vingança contra a mãe da jovem, por ela ter terminado o relacionamento com ele. Na Serra foram encontrados os corpos de um casal que tinha desaparecido na semana passada. Segundo a polícia, os assassinatos teriam sido motivados por uma dívida. Também vamos falar de um dos maiores problemas da pandemia, a fome, que atinge milhares de gaúchos nas comunidades mais pobres. Falta comida para muitas famílias. A gente mostra o desespero de pais que não têm dinheiro mais para alimentar os seus filhos e o trabalho incansável de quem faz tudo para ajudar. A gente está acompanhando as famílias, muitas dessas, infelizmente a gente tem que fazer a opção de quem vai comer ou deixar de comer. Isso é triste, isso rasga o coração, porque as pessoas, elas têm que ter o mínimo de dignidade. E todos nós podemos ajudar nessa corrente de solidariedade. A construção da maior estátua de Cristo da América do Sul ganha as páginas da imprensa internacional. Olha, tá todo mundo falando da obra de Encantado. Quer participar do programa com a gente? Então manda lá um WhatsApp com a sua opinião, a sua crítica, a sua foto. O Jornal do Almoço tá só começando. Vamos lá, o JA começa falando das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro que já estão valendo a partir de hoje. São várias alterações. Tem mudança no prazo para renovar a CNH, no limite de pontos para suspender a habilitação. E a gente te explica algumas das principais mudanças na reportagem da Júlia Perac. A partir de hoje, existem várias faixas que limitam o número de pontos na carteira para suspender o direito de dirigir. Se o motorista não cometer nenhuma infração gravíssima, o limite será de 40 pontos. Se cometer uma infração gravíssima, o limite passa a ser de 30. Em caso de 2 ou mais infrações gravíssimas, o limite fica em 20 pontos. Acho que facilita, né, para o motorista. Às vezes a gente está aí, para sem querer numa fila dupla ou está mal estacionado, aí o fiscal da IPTC já vem, já quer multar a gente, né? A regra não vale para os motoristas profissionais remunerados, aqueles que dirigem caminhões, táxis, vans, ônibus e aplicativos. Para eles, o limite é de 40 pontos, independentemente da gravidade da infração. A infração gravíssima, ela precisa ser coibida. Para o motorista profissional, não se leva em conta o tipo de infração. E isto, na prática, pode representar um motorista profissional a 150 por hora na freeway por até 5 vezes e vai chegar só a 35 pontos. A validade da carteira de habilitação agora vai variar conforme a idade. Quem tem até 50 anos deve renovar a carteira a cada 10 anos. De 50 a 69 anos, o prazo é de 5 anos. E de 3 anos para quem tem mais de 70 anos. A lei também cria a possibilidade de um cadastro que pode beneficiar o bom motorista. No sentido de valorizar aquele cidadão que se comporta dentro das normas. Isso poderá ter benefícios fiscais, benefícios tarifários para esses condutores nos diferentes entes da federação. Outra mudança é em relação ao farol baixo nas rodovias. Nas rodovias com pista dupla, não precisa mais andar com a luz ligada durante o dia. Mas nas estradas com pista simples, o uso segue obrigatório. Agora, os motoristas podem usar apenas a luz DLR ligada. Nas motos, é proibido levar crianças com menos de 10 anos na carona. Nos carros, a cadeirinha e o assento de elevação seguem obrigatórios. Para a criança ir no banco da frente, tem que ter a partir de 10 anos. E agora uma altura específica, a partir de 1,45 m.
Se o agente de trânsito conseguir consultar a habilitação no sistema, não precisa mais apresentar a carteira de habilitação em papel ou no celular. Mas isso depende de um sistema informatizado, que às vezes pode ficar fora do ar. Nós salientamos, entretanto, para que o motorista utilize este benefício ou esta possibilidade que a legislação traz para uma situação de esquecimento e não como uma prática, porque pode acontecer de o agente de trânsito na hora não conseguir fazer a consulta e aí o porte passa a ser obrigatório. A nova lei endurece a punição para quem provoca lesão corporal ou morte ao volante sob efeito de álcool ou drogas. Agora, com essas mudanças que estão, a pena tem que ser cumprida na sua integralidade. Essa é uma decisão que vai auxiliar a reduzir a embriaguez no trânsito e certamente a reduzir também as mortes, as vidas que são ceifadas em função de motoristas embriagados ou sob efeito de droga. Outra infração que fica mais dura é não reduzir a velocidade ao ultrapassar um ciclista, que mudou de categoria. Era grave e passa a ser gravíssima, com valor de R$ 293,47. Quem anda de bike aprovou. Eu acho sensacional, porque o pessoal não respeita a bicicleta de jeito nenhum. Quando mexe no bolso dói, aí vão respeitar. Olha, um caminhão pegou fogo na RSC 287 em Venâncio Aires no início da manhã de hoje. O motorista disse que só notou o fogo depois de ser avisado por outro motorista que passava pela rodovia. Bombeiros de Venâncio Aires foram chamados para controlar as chamas e o trânsito chegou a ficar parcialmente bloqueado. Ninguém ficou ferido. Esse veículo vinha de Novos Cabrais e estava carregado com cestas básicas que seriam levadas para escolas de Viamão, na região metropolitana. Começou hoje em todo o estado a vacinação contra a gripe. E atenção, gente, ela acontece em paralelo com a vacinação contra a Covid-19. Ao longo do jornal, a gente vai mostrar a movimentação nos postos de saúde de várias regiões do estado, começando aqui por Santa Maria. Vanessa Bax, bom dia. Como é que foi a procura agora de manhã? Oi, Josmar, bom dia, um bom começo de semana a todos. Olha, dá para dizer que uma movimentação bem tranquila nesse início da vacinação contra a gripe aqui em Santa Maria, nas 25 unidades básicas de saúde onde essa vacinação está acontecendo. Como você acabou de dizer, é importante ressaltar que agora são duas campanhas de vacinação acontecendo, ao mesmo tempo, a da gripe e a da Covid. O pessoal precisa ficar atento. Quem traz mais detalhes sobre o grupo que está sendo vacinado contra a gripe agora é o nosso colega Maurício Rebelato. Maurício, bom dia. Oi, Vanessa, bom dia para ti, bom dia a todos. Assim como no ano passado, esse ano a campanha de vacinação contra a gripe foi dividida em etapas. Essa primeira etapa ela vai até 10 de maio e podem ser vacinadas crianças que tenham entre 6 meses e 6 anos de idade, gestantes, mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias, trabalhadores da área da saúde e também indígenas. Essa vacinação ainda ela segue depois em 2 etapas que vão até o mês de julho. Aqui para Santa Maria, essa primeira etapa, vieram 14 mil doses, são 25 locais de vacinação. Esse que a gente está aqui ao vivo, por exemplo, o Centro Social Urbano, tem vacina toda manhã, das 8 até as 11 horas da manhã. Mas nas outras unidades isso pode variar. Nós temos imagens aí da vacinação durante a manhã de hoje e aí conforme o local de vacinação varia o horário, varia também aí o serviço, o turno, enfim. Então por isso que é importante que as pessoas procurem uma das 25 unidades para se informar sobre como se vacinar. Outra questão importante que gerou muitas dúvidas nessa manhã já. Idosos não se vacinam nesse momento, somente na segunda etapa. Outra orientação importante é quem recebeu a dose da vacina contra a Covid-19 precisa esperar pelo menos 2 semanas para se vacinar agora contra a vacina da gripe. Mas, lembrando, são 2 vacinas diferentes, uma não imuniza a outra. Outra questão importante, agora falando da vacina contra a Covid-19. Aqui em Santa Maria, no sábado, 630 idosos com 77 anos ou mais não procuraram a segunda dose da vacina. Então a gente tem uma tela aí com um serviço importante para que hoje de tarde e amanhã de tarde esses idosos com 77 anos ou mais que não se imunizaram procurem a Policlínica José Erasmo Crossetti, que fica no centro aqui de Santa Maria, da 1h30 até as 4 horas da tarde, então, para se vacinar
contra a Covid-19. Vanessa, 2 vacinações importantes em paralelo. Quem tem direito precisa aí ficar ligado às datas e aos locais de vacinação. Sem dúvida. Obrigada, Maurício. E eu aproveito para trazer a atualização sobre aqueles frascos da Coronavac que renderam menos do que as 10 doses esperadas. A Prefeitura de Santa Maria estima não ter recebido 3.750 doses e outros municípios gaúchos relataram o mesmo problema. O Instituto Butantan emitiu uma nota sobre essa situação. Diz que não houve problema na entrega das doses e que o erro deve estar acontecendo na hora da aplicação. O Conselho de Secretarias de Saúde disse que o argumento da falha na aplicação das doses não é plausível. Disse que acredita que houve um erro de calibragem e está preparando um documento para ser entregue ao Ministério Público e ao Ministério da Saúde com o levantamento das cidades gaúchas que dizem ter recebido menos doses do que as 10 previstas em cada frasco. Volto contigo, Josmar. Tá bom. Vamos aguardar a solução desse mistério, né? Por que faltaram doses aí dessas cidades que estão relatando? Obrigado, Vanessa, falando ao vivo de Santa Maria. A vacinação contra a gripe já começou no Sul e na campanha gaúcha. Vamos falar aqui com a Patrícia Porciúncula, que vai nos trazer relatos aí dessas regiões. Começando por onde, Patrícia? Bom dia. Oi, Josmar. Bom dia para você, bom dia a todos. Começando então por Bagé, pode ser? Na região da campanha. A gente tem imagens para mostrar que todas as unidades de saúde da cidade estão, então, com as doses disponíveis das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5 da tarde. Apenas no posto Camilo Gomes, o horário é diferente, das 8 às 4h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia, portanto. Podem receber a vacina contra a gripe crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres que tiveram bebês há até 45 dias, indígenas e profissionais da saúde até o dia 10 de maio em Bagé. Em Rio Grande, a vacinação em todas as unidades de saúde acontece das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Em Pelotas, a vacinação começa daqui a pouquinho, é só durante a tarde, a partir então da 1h30 até as 4h30, no Centro de Especialidades e em todas as unidades de saúde. Importante destacar que aqui em Pelotas, por conta da quantidade de doses recebidas, o público é um pouquinho diferente. Então, podem receber a vacina da gripe gestantes, mulheres que tiveram bebê há pouco tempo, indígenas e crianças de 2 meses a menores de 2 anos. A vacinação para esse grupo, então, é até sexta-feira. Josmar. Obrigado, Patrícia Porciúncula, trazendo agora informações sobre a pesquisa EpiCovid, né? Aquela que traçou o perfil da pandemia no estado do Rio Grande do Sul, lá atrás, quando a gente ainda não conhecia direito os efeitos da pandemia, e trouxe resultados importantes para planejar o combate, né, Patrícia? Com certeza, há exatamente 1 ano, então, acontecia a primeira etapa da pesquisa, coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, em conjunto com outras 12 universidades gaúchas. Em cada etapa, então, foram obtidos resultados importantes que serviram, por exemplo, para a tomada de decisões do poder público. Essa pesquisa também se expandiu para nível nacional, com 5 etapas acontecendo, então, em todo o país. Entre os resultados, a cada etapa eram obtidas, então, uma estimativa de quantas pessoas já tinham anticorpos para o coronavírus. A repórter Marcele Dutra preparou uma reportagem para a gente resgatando resultados importantes obtidos durante esse 1 ano de pesquisa. Vamos ver. 10 etapas, mais de 40 mil gaúchos foram testados e participaram de um estudo pioneiro. Acho que está sendo muito válido, porque a gente está precisando cada dia mais mapear e rotear as pessoas que estão ou não, né? Até para evitar o maior contágio. Em cada etapa, a pesquisa é feita em 9 cidades gaúchas. E em cada uma delas, 500 pessoas passam pelo teste. A primeira foi realizada em abril, 1 mês depois do primeiro caso de Covid ser confirmado no estado. O que mais chama atenção, na primeira fase, quando nós fomos a campo, nós testamos 4.500 pessoas, mais ou menos, que é o que a gente sempre testa, e deu 2 resultados positivos só. Nós começamos a ficar desconfiados que o teste estava errado. Mas não, é que realmente a pandemia estava recém chegando no estado.
A gente começou muito cedo a pesquisa. Mas aos poucos os números foram aumentando. Foram 6 casos positivos na segunda etapa, 21 na quinta, 55 na sétima e 443 na nona, que aconteceu já este ano em fevereiro. Algumas regiões se destacaram pelo alto contágio em diferentes etapas. Nas fases realizadas em maio do ano passado, Passo Fundo apresentava os maiores índices de resultados positivos. Entre julho e setembro, os números alertaram para um aumento do contágio na região metropolitana. Destaque para a capital e Canoas. Na nona fase, Canoas seguiu liderando com os casos positivos, seguido por cidades como Passo Fundo, Santa Maria e Ijuí. No início do estudo, em abril do ano passado, a estimativa é de que 5.650 pessoas já haviam sido contaminadas e possuíam anticorpos para a doença. Em agosto, a estimativa estava em mais de 139 mil gaúchos com anticorpos. Na etapa feita no início de setembro, os pesquisadores apontaram que 1 a cada 72 gaúchos naquele momento estava ou já tinha contraído a doença. Já na etapa mais recente de fevereiro, a pesquisa mostrou um aumento expressivo no número de contaminados. 1 a cada 10 gaúchos estava ou teve Covid. Para a atual e última fase da pesquisa, uma novidade. Até então, era possível identificar o número de pessoas com anticorpos para a Covid-19 após elas terem contraído a doença. Agora será possível descobrir também quem está imune por conta da vacinação. Então a gente vai identificar algumas pessoas com anticorpos que não tiveram Covid, que simplesmente fizeram a vacina, especialmente entre os idosos. E esse resultado vai ser muito útil para nós, para que a gente consiga avaliar um efeito de mundo real da campanha de vacinação. Uma grande mudança nas últimas fases é a inclusão de um novo exame. No teste ELISA são coletadas 3 gotas de sangue e é possível detectar casos de infecção mais antigas. Um reforço no mapeamento do cenário da pandemia e que vem ajudando as autoridades na tomada de decisões no combate ao vírus. E esses dados são muito importantes para alimentar essas projeções e também para termos uma análise mais completa de como a situação epidemiológica está ocorrendo em todo o território do Rio Grande do Sul. É importante também porque serve como subsídio para identificar o comportamento da pandemia. Os resultados da última fase da pesquisa devem sair em 2 semanas. Pois é, como a Marcele falou, os resultados devem sair em 2 semanas e a expectativa é que eles tragam, então, uma estimativa alta de pessoas com anticorpos e número de contaminados. Bom, o coordenador da pesquisa, Pedro Alau, ainda reforça que é importante mantermos cuidados como o uso da máscara, distanciamento social e ele também é favorável a um lockdown nacional no período de 3 semanas. Josmar. Obrigado pelas informações, Patrícia. Agora, chegando ele, Marco Matos. Vamos projetar essa semana que já está com temperaturas bem mais amenas do que a gente teve durante o final de semana, né? E a chuva passou, deu uma curva em Porto Alegre, por exemplo. Eu sabia que ia vir uma cornetinha aqui do Josmar. Não, tu deixa a bola quicando, a gente só chuta. Vamos lá então, gente. Primeiro vamos abrir a nossa janela aqui para mostrar Porto Alegre para vocês, que hoje está com uma temperatura bem mais amena, 22 graus nesse momento na capital dos gaúchos. Ontem, gente, chegou a fazer 34 graus e meio aqui na capital, ou seja, foi a temperatura mais alta para um outono desde 2016. Aí depois o tempo virou no estado. Agora, realmente, a chuva quase que passou reta aqui para Porto Alegre. Teve gente que nem viu, choveu em alguns bairros sim, da capital, mas uma chuva bem fraca. E depois disso, sim, que refrescou. Tanto que hoje cedo fez só 19 graus, ou seja, estava bem friozinho. Agora, veja só que em alguns locais do estado choveu. Vamos botar uma arte aqui na tela, porque ela mostra para a gente justamente que teve, sim, chuva no Rio Grande do Sul e uma chuva bem distribuída. Choveu em Arroio Grande, Uruguaiana, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, Santo Augusto. Essas aqui foram as cidades campeãs na chuva durante o domingo, ou seja, tem cidade do noroeste, do sul, da fronteira oeste, então mostra que foi realmente bem generalizada aí essa chuva. O vento também foi super veloz aqui no Rio Grande do Sul. Ontem teve rajada de quase 80 km por hora em Santa Vitória do Palmar, 70 lá em Soledade, 64 em Palmeira das Missões e 61 tanto em Teutônia como também em Ibirubá, ou seja, teve também vento bem forte. O que acontece hoje aqui no estado? Vamos ver aqui o que acontece hoje no Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem sol no Rio Grande do Sul. No alto da Serra de manhã teve um pouquinho de instabilidade, garoou durante a madrugada, mas a tendência é que o tempo vai limpando bem no Rio Grande do Sul durante toda essa segunda-feira.
As máximas aqui não sobem, porque depois da passagem dessa frente fria, acontece o quê? O vento vem lá do sul, ou seja, vento soprando de baixo, vento mais geladinho. Por isso as máximas vão parar nos 25 na capital, 21 em Caxias, 23 em Santana do Livramento, 22 graus em Bagé. Para amanhã segue essa tendência de tempo firme no Rio Grande do Sul, podendo ter um pouquinho de chuva. Se aparecer e vai ser pouca coisa, aqui ó, em Frederico Westphalen. Mínimas para amanhã cedo, vai estar bem geladinho amanhã. Ó. A mínima de 7 em São José dos Ausentes, 12 em Santa Maria, 13 no Alegrete, 14 em Santa Rosa. E máximas para amanhã também não sobem tanto, para nos 26 na capital, 22 em Caxias, 25 em Santa Maria. Friozinho bom para quê, seu Josmar Leite? Tempo firme, temperaturas amenas. O que tu gosta de fazer quando tá assim, friozinho? Dormir, né? E comer. Dormir e comer? Então tá bom. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre o tempo, então. Tá bom. Combinado, Marco. Até já. Até. Começa hoje mais uma edição do Fórum da Liberdade em Porto Alegre. Em 2020, o evento foi promovido, mais uma vez, ele foi promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais, mas em 2020 foi cancelado por causa da pandemia. Nesse ano, a programação será toda online e de graça. As palestras e os debates vão acontecer hoje e amanhã de tarde e à noite, em 11 painéis. Nesta edição, o tema abordado é o digital limita ou liberta? 26 palestrantes, entre analistas políticos, empreendedores e pensadores, trazem uma reflexão sobre dois lados das novas tecnologias, que trazem oportunidades aos negócios e ampliam o alcance da informação e da opinião, mas também polarizam debates e criam bolhas nos meios digitais. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participa da abertura oficial do evento às 5h10 da tarde. E às 7h30 é a vez do ex-presidente da República, Michel Temer, falar para os participantes do fórum. A programação completa você encontra no nosso site, o G1RS. Depois do intervalo, tem as informações do futebol e também a construção do Cristo Protetor de Encantado, maior da América do Sul, que ganhou as páginas de alguns dos mais importantes jornais do mundo, hein? Já voltamos. Estamos de volta. Foi transferido para a CTI do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, o prefeito de Itapuca, Marcos José Escorsato. Ele foi encontrado baleado dentro do próprio gabinete na última sexta-feira. A polícia recuperou a arma que fez o disparo e encaminhou para a perícia. O prefeito possuía o registro da arma. Imagens de câmeras de segurança apontam que Marcos estava sozinho. Um dos irmãos dele, que é o secretário da Saúde do município, ouviu o tiro, arrombou a porta e encontrou o prefeito baleado. De acordo com a delegada Alice Fernandes, que investiga o caso, ainda não dá para afirmar se o tiro foi acidental ou proposital. Voltamos agora a falar da vacinação contra a gripe. Agora com destaque para a região dos Vales. Vai pintar na tela a Maiara Medina, ali de Santa Cruz do Sul, onde as doses começaram a ser aplicadas também agora de manhã. Não é mesmo, Maiara? A procura foi grande ou tranquila? Boa tarde. Oi, Josmar, boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo que está com a gente começando aí essa semana. Olha, por aqui começou cedinho a aplicação dessas doses, viu, Josmar, 8 horas da manhã, e a procura ainda foi bem tímida, viu? Aqui em Santa Cruz, as doses estão disponíveis, então, em todos os postos de saúde do município, das 8 às 11h30 da manhã e da 1 às 4h30 da tarde. Foram mandadas aqui para Santa Cruz 3.900 doses, que por aqui também vão ser aplicadas, então, em gestantes, crianças, trabalhadores da saúde e também em mulheres que tiverem tido um filho, há 45 dias ou menos. Para se vacinar, gente, nos postos de saúde não precisa marcar horário, é só chegar aí no horário de funcionamento deles, Mas quem quiser se imunizar, então, no Serviço Integrado de Saúde da Universidade aqui de Santa Cruz, que também é muito buscado sempre, Aí sim, Josmar, precisa agendar um horário, precisa marcar, e por aqui também, como em todas as outras cidades, essa primeira etapa vai até o dia 10 de maio. Legal, Maiara. Agora vamos falar de outro assunto, Todo mundo acompanhou durante o final de semana uma repercussão muito grande sobre a construção do Cristo Protetor da cidade de Encantado, Ganhou páginas de jornais internacionais, nas redes sociais e até uma discussão bastante bem-humorada com o amigo dele, com o colega redentor, não é mesmo? Conta pra gente.
Exatamente, Josmar. A construção desse nosso Cristo protetor, né, que quando ficar pronto aí vai ser o maior monumento do Cristo da América do Sul, já vinha repercutindo bastante. Aqui na região dos Vales, então, o assunto se tornou frequente em todos os lugares e no fim de semana, então, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, deu uma mãozinha aí para divulgar ainda mais o Cristo dos Vales. Para quem ainda não viu, gente, o prefeito do Rio de Janeiro usou as redes sociais dele, então, para fazer uma brincadeira, né? Ele postou o seguinte, você vai ver o post aí na tela, que fazer uma estátua maior é moleza, que o difícil é ter essa vista aí, claro, se referindo ao Cristo Redentor do Rio de Janeiro. O prefeito de Encantado, por sua vez, Jona Calvi, entrou na brincadeira e de uma forma super bacana respondeu que o Rio de Janeiro continua lindo e que o mundo todo já conhece o Cristo Redentor. Por isso, ele aproveitava para convidar todo mundo agora, então, para vir conhecer o Cristo Protetor de Encantado e as belezas do Vale do Taquari. O prefeito Jonas encerrou a postagem aí dizendo que vamos adorar receber a todos. O prefeito Eduardo Paes respondeu dizendo que aceitava o convite e que queria inclusive ser convidado para a inauguração do Cristo Protetor de Encantado, que ficava muito contente aí, que também fazia questão de conhecer os encantos de Encantado e encerrou a postagem dele aí agradecendo que o prefeito Jonas tinha entrado na brincadeira aí, tinha entendido que era tudo uma brincadeira. E tá achando que acabou por aí, gente, que parou por aí a repercussão? Parou não. Dá só uma olhada em como a construção dessa estátua gigante, né, repercutiu no mundo todo. Foi difícil até pra gente contar o número de jornais noticiando aí sobre a obra. Nós encontramos páginas em pelo menos 8 idiomas contando um pouquinho da história de Encantado e do Cristo Protetor. A gente destacou algumas para vocês que você vai conferir aí na sua tela. O New York Post, por exemplo, lembrou que os $320 mil, o que equivale pra gente a R$2 milhões estimados para a construção da estátua, estão sendo arrecadados por meio de doações. Já a BBC lembrou que o Cristo Protetor da cidade de Encantado terá 43 metros de altura com a base do pedestal e com isso vai ser a terceira maior estátua de Jesus do mundo. Vamos ver outro post então do Daily Sabah. O jornal destacou uma frase do Gilson Consati em que ele diz: dia de celebração, dia de devoção. O Gilson, gente, é filho do Adroaldo Consati, político que idealizou a obra aí, que era prefeito de Encantado, inclusive foi reeleito, morreu vítima de Covid no mês de março. Agora vamos combinar, né, Josmar? É muito bacana ver uma cidade da gente, né, uma cidade aqui do estado repercutindo aí em todo mundo e com uma notícia tão boa, né? Por isso eu vou aproveitar esse gancho, já que a gente está falando sobre isso, e desejar para ti, para todo mundo que está aí do outro lado da tela, Josmar, uma semana abençoada. E encantada, né? Que legal. Muito bom ver mesmo. Obrigado, Maiara. Um abração para todos na região também. Vamos falar de futebol agora, porque a segunda-feira é de expectativa e preparação para os próximos jogos. Depois de um final de semana, não é mesmo, dona Alice Bastos Neves, sem times gaúchos em campo? Boa tarde. Sem o nosso gauchão raiz, que a gente problema. adora, Josmar. Pois é, o Grêmio jogou lá na sexta pela Libertadores. A rodada do nosso gauchão começa só no meio da semana. Então, foi isso, uma semana para projetar o que vem por aí. A gente começa a semana com essa batida, o Grêmio está em uma missão daquelas, gente, porque são 3 jogos em 5 dias, calendário super apertado. Quarta-feira tem Independiente Del Valle na Arena, sexta-feira tem Caxias, rodada atrasada do Gauchão, no Estádio Centenário, e domingo, Novo Hamburgo na Arena, também pelo nosso estadual. Tudo isso com um grupo afetado pelo coronavírus, perdendo jogadores. Na última semana foram 4 afastados, mais o técnico Renato Portaluppi. Os jogadores vão ter que se desdobrar, porque vão ter que ser um pouco de super-herói, assim. A gente vai falar um pouco disso no Globo Esporte. Qual poder cada um teria que ter para enfrentar essa super semana aí. Tem, inclusive, alguns jogadores a mais, assim, que vão ser mexidos para que esse time do Grêmio dê conta, né, dessa agenda super apertada. Se o Grêmio está correndo com a agenda lotada, o Inter está com tempo mais livre. Durante toda a semana passada, só treinou e volta a jogar na quarta-feira contra o Aimoré pelo Gauchão. No GE, a gente mostra o que os colorados podem esperar de melhora no time a partir desse período de treinos. O que o Ramírez pode ter trabalhado mais nesse tempo? A gente tem alguns palpites para resolver aí. Por exemplo, a relação posse de bola e finalizações. O Inter tem ficado muito tempo com a bola no pé, dominando a bola, mas finalizado, ou seja, chutado a gol, muito pouco. Esse assunto para daqui a pouco no Globo Esporte. E agora aqui no JA é momento dele, Pedro Ernesto Denardim. Eu quero saber como é que você acha que o Ramírez utilizou esse tempo livre dele só de treinos aí, Pedro? O que será que o Ramírez trabalhou mais? E o Grêmio com esse calendário super apertado, né, Pedro? Boa tarde.
Pois é, boa tarde, Alice. Bom, vamos fazer o seguinte, o calendário apertado do Grêmio começa no Campeonato Brasileiro do ano passado. Por que o Inter tem esta folga? Porque ele não está na pré-Libertadores, ele foi vice-campeão. O Grêmio não chegou no G4, portanto o Grêmio tem que jogar a pré-Libertadores. São 4 jogos, tem os problemas envolvendo a Covid, como foi o caso do jogo contra o Independiente, que saiu de Quito, veio para o Paraguai, e agora tem um outro jogo na quarta-feira. E já tinha tido 2 antes, contra aquele time peruano, que até o nome dele é muito difícil, mas que não jogava nada. Enfim, o Grêmio tem 4 jogos que o Inter não tem. Então o Inter tem tempo para treinar. Bom, o que fez Miguel Ángel Ramírez? Não sei, está tudo fechado, hermeticamente fechado, a imprensa não tem contato. O que eu espero que ele tenha feito é, primeiro, uma ideia de transição daquele toque de defesa, sair com 3 zagueiros e tal, tá? E jogar a bola no meio do campo e sair com mais rapidez. E esta relação que você colocou aí, que entre posse de bola e arremates, sim, tem que ter uma conjuntura que se liga. Porque senão o que adianta ter a bola durante muito tempo se não tem a conclusão, se não tem a jogada de gol, se não tem o perigo para o adversário. Então, ele deve ter pensado nisso. E o Grêmio? Bom, o Grêmio vai precisar da proteção do Cristo protetor de encantado, Alice, porque a situação do Grêmio é desempenho. O Grêmio joga pouco, o Grêmio joga muito menos do que já jogou. O Grêmio foi duramente batido contra o Independente Del Valle, que está longe de ser o Real Madrid, mas que conseguiu dar um chocolate no Grêmio na última sexta-feira. Ah, mas teve gol anulado? Sim, teve gol anulado. Mas o Grêmio jogou muito menos. O Grêmio até teve bom aproveitamento. O Grêmio conseguiu fazer 2 gols, um que foi lamentavelmente anulado. Mas, enfim, o Grêmio teve aproveitamento. O que o Grêmio não tem é desempenho. Aquele Grêmio que perdeu facilmente para o Palmeiras, aquele Grêmio que entrou em 7º lugar no Campeonato Brasileiro, aquele Grêmio é o Grêmio que está neste momento. Então, está complicada a situação do Grêmio. O Grêmio precisa jogar mais. E o Cristo Redentor, protetor de encantado, tem que ajudar. Ele tem que entrar em campo junto com os jogadores do Grêmio na quarta-feira, porque o Grêmio precisa ganhar do Del Valle, não é, Alice? Eu não sei se o Cristo protetor de encantado é gremista ou colorado, mas que ele proteja a todos nós, né, Pedro? Vamos fechar assim? Exatamente, todos nós, isso aí. Um beijão, Pedro, até amanhã. A gente se despede do Pedro e volta depois do Jornal do Almoço, nessa segunda-feira de projeção de uma semana de muito futebol, Josmar. É isso aí, valeu, Alice. A gente vai ficar de olho. Vamos para o intervalo? E ainda hoje a gente te conta detalhes de um crime chocante na madrugada de hoje em Porto Alegre. Olha só, um homem é suspeito de matar a própria enteada, uma jovem de 18 anos. O motivo seria a vingança, porque a mãe dele tinha terminado o relacionamento com ele. Em 1 minuto e meio. 12h21, estamos de volta para falar que o final de semana teve o quê? Festas clandestinas em várias regiões do estado, infelizmente. Em Garibaldi, 30 pessoas estavam aglomeradas numa propriedade particular. Os responsáveis vão responder por crime contra a saúde pública. Bento Gonçalves, lá foram identificados 8 pontos de aglomerações e 120 pessoas foram abordadas. Um homem chegou a ser preso por desacato e descumprimento das regras de prevenção ao coronavírus, mas foi liberado depois do registro da ocorrência. Veranópolis, lá uma festa clandestina com 44 pessoas foi interrompida numa propriedade privada no interior do município. O responsável vai responder por crime contra a saúde. Além disso, 19 pessoas foram flagradas com som alto e carros estacionados em local proibido em outro ponto da cidade. E aqui em Porto Alegre, a fiscalização orientou pelo menos 7 bares e restaurantes que funcionavam fora do horário permitido. As abordagens aconteceram no Centro Histórico, na Cidade Baixa e no bairro Moinhos de Vento. Em Pelotas, 2 festas clandestinas foram flagradas. Uma das festas foi na Praia do Laranjal, onde 53 pessoas foram autuadas. A outra foi na Cascata. Nestas foram aplicadas 74 multas e 2 pessoas responsáveis pelo evento foram presas. Vamos voltar a falar agora da campanha de vacinação no estado. Vamos para a Serra. Shirley Paravise. Tem mutirão acontecendo em Caxias do Sul, não é mesmo? Boa tarde. Oi, Josmar, boa tarde para ti, boa tarde para todos. Hoje tem vacinação contra o coronavírus para uma nova faixa etária aqui em Caxias do Sul. A aplicação da 2ª dose para pessoas com mais de 75 anos e hoje começa também a vacinação contra a gripe. Então vamos começar com essas informações sobre a H1N1 com a repórter Vitória Lovati. Vitória, quem pode se vacinar e onde as pessoas devem ir? Boa tarde.
Oi, Shirley, boa tarde para ti, boa tarde a todos. Exatamente, o grupo prioritário é o mesmo que no restante do país. São as crianças a partir de 6 meses até completar 6 anos de idade. Essas vão ser as primeiras a serem vacinadas contra a gripe, isso além das gestantes e das mulheres que tiveram filhos aí nos últimos 45 dias. Todas essas pessoas podem procurar as unidades básicas de saúde aqui de Caxias para se vacinar contra a gripe, que começou já hoje pela manhã. Todas as UBSs estão aplicando as doses, exceto as UBSs que estão aplicando as doses da vacina contra a Covid-19, que é a UBS do bairro Centenário, São Ciro, Cristo Operário e Alvorada. Isso além também da UBS São Vicente, que atende os casos de Covid. Todas as outras UBSs aqui da cidade estão vacinando contra a gripe das 8 às 4 da tarde. Agora, Caxias recebeu mais de 16 mil doses de vacinas contra a gripe e, por isso, os profissionais da saúde da linha de frente também vão ser enquadrados agora nessa etapa e podem receber as doses da vacina nos seus próprios locais de trabalho. Agora, além disso, como tu falou, também tem vacina contra a Covid-19 aqui em Caxias. Aqui onde a gente está, no estacionamento do Shopping Village, está vacinando as pessoas a partir de 63 anos. E aí o movimento foi intenso no começo da manhã, antes de abrirem os portões às 9 horas, mas diminuiu ao longo do dia e por isso a Prefeitura decidiu ampliar a faixa etária. Todas as pessoas com 63 anos podem se vacinar, diferente da divisão por mês de aniversário que era feito anteriormente. A vacinação vai seguir hoje aqui até às 5 horas da tarde e vai seguir também amanhã e na quarta-feira. Agora, na quinta e na sexta-feira, a vacinação contra a Covid vai ser exclusiva para as UBSs. Shirley. Obrigada, Vitória. E hoje também tem a aplicação da segunda dose contra o coronavírus aqui em Caxias do Sul. Vamos ver aí na tela. Pessoas com 75 anos ou mais que fizeram a primeira dose entre os dias 15 e 19 de março devem ir a um dos pontos de vacinação instalados na Rua Plácido de Castro e nos pavilhões da Festa da Uva, das 9 da manhã às 5 da tarde. É importante verificar a data anotada na carteirinha de vacinação e ir preferencialmente onde recebeu a primeira dose. Na quinta e na sexta-feira, a vacinação acontece nas UBSs. O que levar? Carteirinha da vacinação, documento com foto, CPF e o cartão do SUS, se tiver. E é sempre importante lembrar, né, Josmar? Tem que fazer a segunda dose para ter uma imunização completa. Volto contigo no estúdio. Não pode perder esse prazo, é muito importante, né, Shirley? Muito obrigado pelas informações, um abraço a todo mundo da Serra Gaúcha. Vamos falar agora dos números da Secretaria Estadual da Saúde, que vem mostrando que o número de mortes por Covid está diminuindo nas últimas semanas, lentamente. Esse vai ser o assunto do Paulo Germano, que vai tentar explicar para a gente, PG, o que isso significa. É um cenário mais tranquilo ou a gente tem que ficar de olho ainda? Boa tarde. Oi, Josmar, boa tarde a todos. Preocupa ainda, sem dúvida, né? Por dois motivos. Primeiro, porque o sistema de saúde no Rio Grande do Sul ainda opera numa capacidade muito acima do razoável, né? Só em Porto Alegre, ontem, tinha mais de 70 pessoas na fila de espera, né? Aguardando por um leito de UTI na capital. Então, recebendo um tratamento inadequado para a gravidade do quadro clínico dessas pessoas. O segundo motivo para preocupação é que uma série de epidemiologistas diz ainda que as recentes flexibilizações, as atividades econômicas, somadas a um eventual impacto do feriadão de Páscoa, né, que teve muita gente se reunindo em família, pode, mais adiante, daqui a pouco, resultar novamente numa piora da situação no Rio Grande do Sul. Mas é inquestionável que a situação está melhorando, ao menos por enquanto, e sensivelmente. Olha só, nesse final de semana agora, que a gente passou, o Rio Grande do Sul teve registros de 102 mortes por coronavírus. É muita coisa, claro, mas 2 semanas antes o Rio Grande do Sul tinha registrado, no fim de semana de 27 e 28 de março, 474 mortes, quer dizer, um recuo de 78% no número de mortes, né? E justiça seja feita. É um movimento que havia sido previsto pelo governador Eduardo Leite quando ele decidiu flexibilizar as atividades econômicas. O governador dizia lá atrás, em março, isso, né?
que as restrições que o governo tinha feito já tinham ajudado a provocar alguns resultados que naquele momento ainda não eram tão perceptíveis, né? Resultados como, por exemplo, a diminuição da taxa de contágio, mas que mais adiante esses resultados acarretariam em redução no número de internações e no número de mortes. De fato, é o que está acontecendo agora, mas foi um movimento arriscado do governador Eduardo Leite, sim, uma vez que os especialistas ainda temem um novo pico muito agressivo, visto que as atividades econômicas foram muito afrouxadas, né? Então, tomara que não venha esse pico agressivo. E os sinais, nesse momento, são de que não vão vir. Mas não dá para ter certeza do que vai estar aí pela frente. O fato é que agora temos uma boa notícia. A situação está melhorando sensivelmente, embora ainda, claro, guarde certa preocupação que a gente precisa ter. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Boa semana. Um abraço. Boa semana também, PG. Vamos para mais um intervalo e no próximo bloco a gente fala de outra consequência da pandemia, né? Que é a fome. Milhares de gaúchos sofrem com a falta de dinheiro para comprar comida para suas famílias e a solidariedade de quem faz tudo para ajudar quem precisa. Problema sério e todos nós podemos ajudar a resolver. Já voltamos. Estamos de volta para falar do imposto de renda. Quem ainda não declarou o imposto agora ganhou mais prazo para enviar a declaração. Esse é o assunto da Giane Guerra. Qual é o próximo prazo agora, Giane? Boa tarde. Boa tarde, Josmar. 31 de maio é o prazo novo. Ele foi publicado hoje numa instrução normativa da Receita Federal no Diário Oficial da União. O prazo ia terminar agora no dia 30 de abril. Começou lá no dia 1º de março. Tradicionalmente, o contribuinte tem esses 2 meses para acertar as contas com o leão. No ano passado, o prazo foi prorrogado por causa da pandemia. E a pandemia também é o motivo que fez com que a Receita Federal tomasse essa decisão de fazer essa prorrogação agora também. A Receita vinha sendo pressionada para tomar essa decisão, inclusive, segundo o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis aqui do Estado, Célio Lewandowski. Em paralelo, Josmar, no Congresso foi aprovado um projeto para prorrogar para julho, mas o governo federal é contra essa prorrogação e já sinalizou que vetaria essa ampliação do prazo. Então, por enquanto, o que está valendo? Vamos lá. 31 de maio é o prazo para acertar as contas com o leão, para enviar a declaração do Imposto de Renda 2021, referente a tudo que aconteceu na vida do contribuinte no ano passado. 31 de maio. E também é o prazo para pagar a primeira cota do imposto de renda para quem está devendo, né? Quem acaba tendo que pagar algum valor para o governo federal. E mais, não houve alteração no calendário das restituições do imposto de renda, para quem tem que receber dinheiro de volta. Continua ali no finalzinho de maio a previsão para liberar o primeiro lote de restituição. Josmar. 31 de maio, então. Vamos trabalhar com essa data por enquanto. Obrigado, Giane. Ótima tarde. Lá em Caxias do Sul, na Serra, a polícia localizou ontem à tarde os corpos de um casal que estava desaparecido desde a última segunda-feira. A gente vai voltar agora a falar com a Shirley Paravise. A polícia já tem suspeita do motivo desse crime, Shirley? Josmar, segundo a polícia, uma dívida seria o motivo do crime. Esse caso mobilizou a polícia durante toda a semana passada. O casal morava no interior de Caxias do Sul, no distrito de Santa Lúcia do Piauí. Até helicóptero foi usado para as buscas e o carro deles foi encontrado carbonizado. Ontem, 3 pessoas foram presas. Hoje pela manhã, a Polícia Civil fez uma entrevista coletiva para dar mais detalhes sobre a investigação e o repórter Juliano Castro acompanhou. Os corpos de Vanessa Silvestre, de 37 anos, e Adriano Camargo, de 28, foram encontrados ontem à tarde em um barranco a cerca de 11 quilômetros de onde a família morava. O casal estava desaparecido desde a noite da última segunda-feira. Foi quando 4 homens invadiram a casa onde eles moravam, em Santa Lúcia do Piauí, no interior de Caxias do Sul. Logo na chegada da polícia, os primeiros indícios. Dava para ver no início que ele tinha conhecimento da área. Ele já previu do cometimento do crime, por onde fugir da Brigada Militar, sabendo quais os acessos que a Brigada poderia fazer para chegar no local. E os auxiliares dele são trabalhadores safristas ali que trabalham na região para colheita de tomates, de maçãs que tem na região. Mas com o andamento das investigações, a polícia se convenceu de que o crime foi motivado por causa de uma dívida. Tudo teria sido planejado por um ex-namorado da mulher. Ele alegou à polícia que o valor havia sido doado para ele, mas que agora a mulher estava o cobrando. Pela quantidade de sangue, pelo local,
onde eles entraram, que não levaram absolutamente nada, já dá um indício grande de que ali houve, ao invés de um latrocínio, um homicídio, uma execução. Porque o que se sabia, até pelo filho da vítima que estava no local, que só viu um tiro, não viu discussão. Durante a semana, buscas foram feitas com auxílio de um helicóptero e cães da Polícia Civil. Na sexta-feira, o carro das vítimas, que havia sido levado na ação, foi encontrado carbonizado. Os corpos foram localizados ontem, próximo de onde estava o veículo. Ele já previu do cometimento do crime, por onde fugir da Brigada Militar, sabendo quais os acessos que a Brigada poderia fazer para chegar no local. As prisões aconteceram ontem. O suspeito de planejar o crime foi preso em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. E outros 2 homens que teriam ajudado na execução foram detidos no interior de Caxias do Sul. Com eles, a polícia encontrou as armas utilizadas no crime. O 4º suspeito ainda é procurado. Os presos foram encaminhados para o presídio de Caxias do Sul e devem responder por homicídio duplamente qualificado. Motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e por ocultação de cadáver. Quem tiver qualquer outra informação que possa levar, inclusive, a este quarto envolvido, pode ligar de forma anônima para o telefone 190. Josmar. Obrigado pelas informações, Shirley. Aqui em Porto Alegre, outro crime terrível também. Aconteceu na zona leste de Porto Alegre nesta madrugada. Uma jovem de 18 anos foi morta dentro de casa e o principal suspeito é o padrasto dela, que está sendo agora procurado pela polícia. Gabriele França tinha 18 anos e morava com os 3 irmãos, por parte de mãe, mais o padrasto, nesta casa simples no bairro Agronomia, zona leste da capital. Os vizinhos contaram que a jovem saía pouco de casa e era muito apegada aos irmãos mais novos. Muito querida, muito demais, uma guria inocente, não merecia isso. Não. Cuidava dos irmãos? Cuidava só dos irmãos. Foi esse vizinho que encontrou o corpo da jovem dentro de casa. O padrasto, logo após cometer o crime, confessou tudo para ele. Às 6:20 da manhã, ele fez uma chamada pelo WhatsApp, dizendo que ele tinha matado a filha, que era para ir ali. Daí eu acordei, atravessei a rua, fui ali olhar, realmente ele matou a guria. Deixou tampadinho o corpo ali, depois ele ligou novamente, acho que para ter certeza que a gente tinha achado o corpo. Segundo a polícia, o crime foi motivado por vingança. O padrasto estava separado da mãe da vítima há 2 anos, mas não aceitava o fim do relacionamento. Ainda de acordo com a polícia, em 2019, a mãe chegou a registrar uma ocorrência de ameaça do suspeito contra os filhos, na época do fim do casamento. O casal viveu junto por 16 anos, mas a mãe hoje tem um outro relacionamento e mora no bairro Mário Quintana. A jovem e os irmãos preferiram ficar morando com o padrasto. Ai, diz que é mentira, por favor. Eu tinha como filha, tanto que eles moravam com ele aqui na casa, né? Os filhos moravam, né, com ele aqui nessa casa. Então ele tinha uma ótima relação, tanto com os filhos quanto com a própria enteada. Isso foi realmente motivado por vingança, porque ele não aceitou o fim do relacionamento. Na hora do crime, apenas Gabriele e o padrasto estavam em casa. Os irmãos estavam visitando a mãe. E ele também ligou para a vítima, para a mãe, né, das crianças, para a ex-companheira, para dizer, ele ofendeu ela e disse, olha o que eu fiz, né, para tu aprender. Então, né, assim, ele continuou ameaçando e continuou ofendendo a vítima e dizendo que ela era culpada pelos atos dele. Qualquer pessoa que tiver informações que possam levar ao paradeiro do suspeito pode usar o número que aparece aí na sua tela, 98594 6619, 985946619, o número da Polícia Civil. Agora a gente tem uma história triste para contar, é que pai e filho morreram de Covid-19 no mesmo dia na cidade de Santo Ângelo. A gente vai até lá conversar com o Matheus Rodrigueiro para ter mais detalhes. Matheus, boa tarde. Oi, Josmar, boa tarde a todos. Olha, uma história muito triste, porque pai e filho morreram ontem com uma diferença aí de apenas 5 horas. Leonardo Dalepiani, de 40 anos, morreu ontem por volta das 6 horas da manhã. Os dois estavam internados no Hospital Santo Ângelo. Leonardo estava internado desde o dia
31 de março e morreu ontem no início da manhã. Cerca de 5 horas depois, o pai dele, Luiz Carlos da Lepiane, de 68 anos, também não resistiu às complicações da doença e morreu no mesmo hospital. Luiz Carlos era muito conhecido na região das Missões porque presidiu durante vários anos o Cindy Lojas da região missioneira, era empresário na região. Hoje pela manhã, nosso colega André Pereira conversou com a irmã de Luiz Carlos e tia de Leonardo. Eles eram muito unidos. Eu acho que meu sobrinho veio buscar meu irmão. Eles não queriam ficar separados. E ele era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada. Muitas pessoas gostavam dele. Ele era um exemplo a ser seguido. Muitos depoimentos de pessoas, tive muitos depoimentos de pessoas que a vida deles mudou porque conheceram ele. É muito triste mesmo, fica aqui os nossos sentimentos à família da Lepiane. Agora a gente vai falar de vacina, porque com o início da campanha de imunização contra a gripe, os municípios estão adotando estratégias para poder aplicar ao mesmo tempo a vacina da gripe e também a da Covid. Alguns municípios estão separando os locais, como é o caso de Passo Fundo. Em Passo Fundo, a vacinação contra a Covid segue apenas no CTG Lalau Miranda. Hoje pela manhã foram vacinados profissionais da segurança pública e hoje, daqui a pouquinho, a partir da 1 da tarde, vai ser aberto para idosos acima de 63 anos. Já em Passo Fundo, já nos ambulatórios, nas unidades básicas de saúde, é que acontece aí a aplicação da vacina contra a gripe. Aqueles grupos já conhecidos, as crianças até 6 anos, gestantes e também profissionais da saúde e povos indígenas. Estão acontecendo em 20 unidades de saúde do município. Já em Erechim, o município adotou uma outra estratégia. Decidiu abrir uma central de vacinação e está concentrando tudo neste mesmo local. A central de vacinação fica no bairro Três Vendas, está aplicando as doses da vacina contra a Covid e começou hoje também a fazer a aplicação da vacina contra a gripe. Ainda no local funciona um ponto de arrecadação do projeto Mesa Brasil do SESC para arrecadar alimentos para entidades necessitadas no município de Erechim. Josmar. Obrigado, Matheus Rodrigueiro. A gente está explicando, desde o início do jornal, que os grupos prioritários para as duas vacinas, a da Covid e a da gripe, são diferentes. A gente vai avançar nesse assunto. Ainda falando da vacinação da gripe e da Covid, o repórter Cristiano Dalcin rodou pela manhã, hoje aqui na capital, e traz agora a reportagem. Na mesma unidade de saúde, realidades bem diferentes. Essa fila que quase dobra a esquina é de idosos com 63 anos ou mais, que vão se vacinar contra a Covid. E também daqueles que vieram tomar a segunda dose. Já para a vacina da gripe, havia uma entrada separada e sem fila. Minha mãe veio fazer a segunda dose, né? E eu venho fazer a da H1N1 porque eu sou profissional da saúde. Porque as pessoas precisam fazer, né? Não é só atenção à Covid, que é super importante, mas a H1N1 também. Por eu ser profissional, eu já estou vindo já no primeiro dia da campanha. O posto Modelo, no bairro Santana, é um dos 3 da capital que aplicam as duas vacinas. Mas 40 unidades imunizam apenas contra a gripe nesta primeira fase. Começando com crianças de 6 meses a 6 anos incompleto, gestantes, puérperas, que são aquelas mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias, indígenas e profissionais da saúde. A segunda etapa da vacinação começa no dia 11 de maio. Até 8 de junho, vão ser imunizados os idosos acima de 60 anos e os professores. A terceira fase começa em 9 de junho e dura 1 mês. Aí entram as pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, os portuários, as forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade. A vacina contra a gripe, em apenas uma dose, protege contra 3 cepas do vírus influenza. Somente as crianças que se imunizam pela primeira vez precisam receber 2 doses com intervalo de 4 semanas. Os pais trouxeram o pequeno Camilo, de 11 meses. A gente veio para fazer a consulta de rotina dele e para fazer a vacina da febre amarela, que está na idade dele fazer, e aí já vamos aproveitar para fazer a da gripe também.
Para os adultos, é importante respeitar um prazo de no mínimo 15 dias entre a aplicação da vacina da Covid e a da gripe. Mas garantir a imunização é importante para diminuir os casos suspeitos de coronavírus. É fundamental que as pessoas não esqueçam de se vacinar para a influenza H1N1, para o sistema de saúde não sofrer um estresse e termos aí mais pessoas aguardando na entrada dos hospitais, nas portas de emergências e ocupando leitos de UTI que poderiam ser deixados para quem mais precisa de outros problemas. O seu Valdir, de 83 anos, que já tomou as 2 doses da Covid, se antecipou. Foi ao posto em busca da vacina da gripe, mas ainda não era a vez dele. Por isso que eu estou aqui. Mas é só para maio. Só para maio. Muito bem, então aqui estaremos. Isso aí, seu Valdir. Chegou meio cedo, mas volta depois para receber, já que os idosos não fazem parte deste primeiro grupo dos vacinados da gripe. A primeira etapa, lembrando, é para crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, gestantes, mulheres que deram à luz há poucos dias, indígenas e profissionais da saúde. No G1 RS você encontra todas essas informações e também a lista dos 40 postos aqui em Porto Alegre que estão vacinando contra a gripe. A pandemia atingiu a todos, mas com certeza teve um impacto muito maior para quem já vivia com pouco. São muitas famílias que hoje dependem de doações para conseguir comer, gente. Com a crise, quem costumava ajudar já não está conseguindo mais e, com isso, as doações diminuíram. Nesse momento, na hora do almoço, tem muita gente sem saber se vai conseguir comer. Uma realidade bem triste e que depende de todos nós para ajudar. A reportagem é do Tiago Guedes e do Alessandro Agentes. O coronavírus não deixou a Beatriz só doente. Ele trouxe desemprego e fome para ela e os 3 filhos. A firma, né, perdeu o posto e aí mandaram o pessoal embora, né? Para piorar, a senhora ficou doente uns dias depois? Peguei Covid. Fiquei mal em casa. Quantos dias em casa já? 1 mês. Nesse período não consegue fazer uma faxina, não trabalhar, nada? Não. É a ajuda do pessoal do Instituto, né? Eles que ajudaram, eu e minha filha, né? O instituto que ajudou a Beatriz é o de Integração Social da Vila Cruzeiro, uma ONG de Porto Alegre que antes ajudava crianças no turno inverso da escola e hoje luta para arrecadar e distribuir alimentos para quem passa fome na comunidade. O que vai chegando a gente vai repassando, dadas as prioridades, né? A gente está acompanhando as famílias, muitas dessas, infelizmente a gente tem que fazer a opção de quem vai comer ou deixar de comer. Isso é triste, isso rasga o coração, porque as pessoas, elas têm que ter o mínimo de dignidade. Iniciativas assim são acompanhadas pelo Conselho de Segurança Alimentar, que reúne ações públicas, de empresas e individuais e já distribuiu 470 toneladas de alimentos desde o início da pandemia. Mas um ano depois, a fome aumentou e as doações diminuíram cerca de 70%. A população, no geral, está passando por um momento de muita dificuldade. Mas são essas ações de solidariedade que têm feito a diferença, né, para a gente minimizar os impactos da pandemia na população, principalmente aquela população em situação de maior vulnerabilidade social. Outro número que dá uma ideia do tamanho da fome aqui na capital vem da Fundação de Assistência Social do município. Antes da pandemia, a FASC distribuía menos de 1.000 cestas básicas por ano para famílias que procuravam ajuda na rede de assistência, como os CRAS. De março do ano passado para cá, já foram distribuídas 140 mil cestas básicas. E mesmo assim, a Prefeitura não conseguiu atender a todos os pedidos de ajuda. A Prefeitura de Porto Alegre está trabalhando num plano com ações para tentar amenizar o problema da fome. 100 mil cestas básicas estão sendo compradas e vão ser distribuídas para famílias de alunos pobres que estão sem aulas presenciais e sem merenda. Os restaurantes populares também aumentaram a capacidade de refeições, mas até o poder público está precisando de ajuda. A questão da segurança alimentar hoje, ela ultrapassa essa fundação.
né? Ela está sempre sob o nosso controle, com o nosso suporte, com o nosso olhar, mas ela precisa ser capilarizada, né? Porque sob pena da gente não conseguir atender minimamente, né? Algumas famílias, inclusive, ganham no mês a cesta básica e no outro talvez não ganhem, porque a outra família precisa ganhar. Doações que podem ajudar pessoas como a Michele, dona de casa, que mora na Vila Cruzeiro. O marido é pedreiro. A única renda certa da família agora é um salário mínimo da pensão da irmã. Mas só o aluguel da casa da família custa R$600. A geladeira está sempre vazia. Arroz, feijão, massa e azeite. E dá para quantos dias? Acho que dá uns 2, 3 dias. Isso a senhora ganhou? Ganhei. Ganhei esse dia ali embaixo. E se não tivesse essa doação? Eu tinha que me virar e ir atrás. Tá cada vez mais difícil? Tá. E leite para as crianças? Não tem. O pouco que alguém doar também pode garantir um almoço de verdade para a família da dona Dircilene. O que vai ter no almoço hoje? É um cafezinho com pão. Há quantos dias estão assim? Vai fazer uma semana já isso. Hoje eu peguei meu troquinho, mas já foi. A aposentada anda catando latinhas para garantir as refeições para as filhas, já que a renda extra que ela tinha, levando e buscando os filhos dos vizinhos na escola, a pandemia tirou dela. Quem tem pouco ajuda quem não tem. Aqui na nossa comunidade a gente está fazendo desta forma. Muitos estão atendendo apelo. Esperamos que outros, muitos outros aí, que a gente sabe que pode ajudar, doar 1 quilo de alimento não vai fazer falta na mesa. Vai multiplicar na mesa certamente, porque Deus ele vai abençoar. Quem sabe assim, todo mundo se ajudando, mais gente consegue almoçar. A dona Dircilene conseguiu. Enquanto a gente estava gravando na porta da casa dela, uma cesta básica chegou. Doação dos vizinhos. Mudou o dia da senhora, né? Mudou mesmo. Mudou mesmo. Obrigado. Vai ter almoço? Vai ter almoço. Toda ajuda é importante nesse momento. Se você quer e pode fazer parte dessa corrente do bem, é só acessar esse código que aparece aqui na nossa tela. Lá no G1RS tem uma lista com algumas campanhas e grupos que contam com a ajuda da população para seguir coletando e distribuindo alimentos. Vamos lá, a Santa Casa de Porto Alegre recebeu uma doação importante que vai permitir cirurgias robóticas lá no hospital. Quem tem os detalhes é o Túlio Milman. Ô Túlio, boa tarde. Oi, Josmar, boa tarde. Josmar, antes, que coisa triste, né? A gente vê as pessoas, poxa vida, passando fome, né? Por falta de trabalho. Bom, ainda bem que tem gente que ajuda e tem gente que ajuda de várias formas, né? Enfim, e tem gente que ajuda muito de várias formas. É o caso da família Gerdau e Johan-Peter, uma família tradicional de Porto Alegre, que fez uma doação para a Santa Casa há alguns meses, uma doação de 15 milhões de reais. E essa doação foi utilizada pela Santa Casa para comprar um robô que faz cirurgias. Esse robô tem até um nome, se chama Da Vinci 11, né? E é claro, a gente fala que o robô faz cirurgias, mas no fundo quem faz são seres humanos. O robô não funciona sem os comandos de bons médicos e de seres humanos especialistas em tecnologia. Esse robô está sendo preparado e vai entrar em funcionamento daqui a algumas semanas. Tem uma série de vantagens para os pacientes. Cirurgias mais precisas, a recuperação é com menos dor, menor risco de infecção, menor risco de sangramento. Então, uma série de vantagens que a tecnologia traz para dentro da sala de cirurgia. E esse serviço, quando começar a funcionar, além de operar pacientes, esse centro de cirurgia robótica aí da Santa Casa, ele vai também ajudar no treinamento de cirurgiões em qualquer lugar do Brasil. É um avanço muito importante para a nossa Santa Casa, uma instituição extremamente querida, Santa Casa de Porto Alegre, querida por todo o Rio Grande do Sul, que presta um serviço espetacular nessa época que tanto se precisa de bons profissionais de saúde, e é mais um serviço que vai ser prestado à população graças à generosidade e à solidariedade de uma família. Tem muitas famílias fazendo aquilo que podem, e a família Gerdau e Johan-Peter é mais uma que está contribuindo para que a gente passe por essa fase de dificuldades e saia lá na frente, né, com vida, com vitalidade e buscando um futuro cada vez melhor. É com muita alegria que a gente faz esse registro aqui no Jornal do Almoço. Beijos, abraços, até amanhã. Até, Túlio, boa tarde.
Marco Matos está de volta, falar sobre a previsão do tempo, projetando essa semana. Esse amanhecer friozinho continua, Marco? Continua, Josmar. E olha só, essa previsão do tempo que eu preparei agora, ela é temática. Vamos rodar aqui nesse telão imagens de um lugar muito lindo no Rio Grande do Sul. É o Cerro do Botucaraí, que fica em Candelária. Para vocês terem ideia, é um dos morros mais altos aqui do estado, tem 570 metros de altura. Então, vamos dar a previsão ali pertinho dele, Santa Cruz do Sul, o que vai acontecer essa semana. A gente tem temperaturas amenas pela manhã e à tarde temperatura entre 27 e 26 graus mais ou menos. Agora a gente vai trocar a imagem do telão, vou mostrar um outro lugar, que é o Pico do Monte Negro, o ponto mais alto do estado, que fica lá em São José dos Ausentes. Cidade que vai registrar frio essa semana, hein? Vamos passar aqui o meu mapa, porque por lá hoje, gente, a gente vai ter um friozão de 9 graus hoje foi de manhã, amanhã 7 de mínima também na quarta, 8 na quinta-feira. Ou seja, uma semana fria também lá em São José dos Ausentes. Agora, por que eu mostrei essas cidades? Porque, olha só, vamos mudar a imagem aqui, vou mostrar um outro monte para vocês. Esse não fica aqui no estado não, é o Monte Roraima, que a partir de hoje passa a fazer parte aí de fundo, né, da história do Comendador, da novela Império, que volta à tela da Globo. Eu sabia que tu não ia ficar de fora. É isso aí, a gente tem que falar para vocês que a partir de hoje, então, depois do Jornal Nacional, tem estreia na Globo, né? Aqui na RBS TV você pode acompanhar essas aventuras do Comendador, que é uma novela realmente muito bacana, né, gente? Agora vamos ver as mensagens que a gente recebeu, Josmar? Vamos, demorou. Vamos lá. O que tu separou pra gente aí? Separei várias mensagens, muito legais, inclusive. Olha só, pessoal se inspirou naquilo que eu te perguntei antes, ó. Bom dia, Josmar e Marcos. Com esse friozinho, nada melhor que tomar um café com um pãozinho caseiro feito por mim. Geleia de uva, o que tu achou? A resposta é óbvia e todo mundo não, mas muita gente concorda, né? É isso aí. Maravilhoso. E os telespectadores estão super atentos, ó. O Ricardo mandou pra gente assim, ó, barco pesqueiro vai ao fundo em Rio Grande. Realmente aconteceu isso mesmo, a Marinha emitiu até um alerta agora há pouco, foi ali no canal das embarcações, um navio acabou batendo nesse barco pesqueiro, acabou afundando, os 3 tripulantes não se feriram, tá, gente? Eu chequei essa informação com a Marinha agora há pouco. Boa notícia. Aí, ó, Josmar. Andréa de Alvorada, estou olhando o Jornal do Almoço, acompanhando com chimarrão, com esse friozinho muito bom. Boa semana a todos, pra ti também, Andréa. A chimarrãozinho tá valendo, né? Sempre, qualquer horário. O pessoal tá animado com o chimarrão. Solange Pereira, de Alegrete, bom dia. JA, eu e minha neta Maju. E tem mais um aqui, ó. Eliane Dias, bom dia. Feliz em ter a estátua do Jesus Cristo aqui no nosso Rio Grande do Sul, lá de Encantado, né? O Cristo Protetor. Show de bola. Legal, Eliane. Muito obrigado pela companhia de todos. Tenham um ótimo início de semana. Valeu, Marco. Valeu, Josmar. Até mais, gente. Tchau.